E se o verdadeiro controle das nossas emoções mais profundas não estiver escondido na nossa cabeça, e sim no intestino? A ideia da nossa exploração de hoje é traduzir essa biologia microscópica em uma espécie de um manual de instruções para a própria mente humana. E para entender as engrenagens dessa máquina, o ponto de partida lógico são os dois influenciadores mais famosos do nosso cérebro, a dopamina e a serotonina. A imagem popular é a de que a dopamina é a linha de chegada de uma corrida. Tipo, alguém atinge um objetivo, recebe uma medalha química e sente aquele alívio prazeroso. Na verdade, a dopamina não é a linha de chegada. Ela funciona muito mais como o motor do carro e o GPS ao mesmo tempo. É aquela força biológica que motiva um organismo a levantar e correr em direção a um objetivo que ainda nem foi alcançado. É a molécula da busca, do desejo de explorar o ambiente. Pensa bem, um ancestral precisava de motivação para sair da caverna e caçar, muito antes de sentir o prazer de comer. No fundo do cérebro, numa região primitiva chamada mesencéfalo, a gente tem uma estrutura minúscula chamada substância negra. É lá que uma grande parte dessa dopamina é produzida. Bom, quando esses neurônios dopaminérgicos específicos começam a morrer e a produção cai, o corpo inteiro perde o tônus. O organismo perde a capacidade de iniciar e manter a estabilidade motora. Os tremores característicos da doença de Parkinson, por exemplo, são um resultado visual e físico da falta desse neurotransmissor atuando no controle motor. Agora, se a falta de dopamina desliga o controle do movimento, quando tem um excesso inundando o cérebro, ele perde a capacidade de filtrar a realidade. A dopamina age como um regulador do que é real e do que é ruído. Em quadros de esquizofrenia, o que se observa é uma tempestade de dopamina, um excesso que quebra esse filtro e a mente começa a gerar percepções de coisas que não estão ali, causando as alucinações. É uma balança química onde 1 miligrama para cima ou para baixo altera não só o movimento, mas a própria percepção do que é a realidade. É um equilíbrio muito frágil. Cerca de 90% de toda a serotonina do corpo humano é produzida no intestino. O nosso sistema gastrointestinal possui cerca de 100 milhões de neurônios. É uma rede tão vasta e tão complexa que frequentemente é chamada de segundo cérebro. Existem células modificadas na parede intestinal cujo trabalho é produzir e secretar serotonina. Toda aquela regulação de sono, controle de apetite e estabilidade de temperamento depende criticamente de um trânsito intestinal saudável. É por isso que a palavra enfesado significa estar cheio de fezes. Quando o trato intestinal de uma pessoa está comprometido, tipo constipado ou inflamado, a produção de serotonina pelas células intestinais despenca vertiginosamente. E essa calma não é um luxo psicológico, tá? É requisito para funções cognitivas vitais, como a aprendizagem. Um cérebro imerso em ansiedade, operando com baixa serotonina, ele simplesmente não consegue formar memórias ou absorver novas informações de um jeito eficiente. Muitas vezes, a gente lê sobre adrenalina e noradrenalina como se fossem a mesmíssima coisa, só mudando o nome. A noradrenalina atua primariamente como um neurotransmissor clássico, ou seja, ela é liberada por um neurônio diretamente para o neurônio vizinho. O raio de ação dela é local, bem focado nas sinapses. Ela é crucial para sustentar o estado de vigília contínua, enquanto a gente está acordado, mantendo o cérebro focado. A adrenalina, por outro lado, é um neurohormônio. Ela não fica restrita àquele espacinho entre dois neurônios. Ela é lançada diretamente na corrente sanguínea. Então, a adrenalina é uma espécie de botão de pânico global. O corpo inteiro recebe o aviso de uma vez só. É o maestro da resposta de luta ou fuga. Em frações de segundo depois de perceber uma ameaça, a adrenalina inunda o sangue. O coração acelera loucamente para bombear energia. Os brônquios lá nos pulmões se expandem violentamente para capturar mais oxigênio. O sangue é drenado do sistema digestivo e redirecionado para a periferia, enchendo os músculos dos braços e das pernas para preparar o organismo para lutar ou correr pela própria vida. Se a adrenalina é o alarme de incêndio estridente que acorda o prédio inteiro numa emergência, a histamina age como aquele segurança do turno da noite, sabe? Aquele que fica na portaria, ativamente mantendo as luzes acesas, impedindo que o prédio durma. E isso esclarece uma dúvida muito comum sobre os remédios que a gente toma para alergia. Ao ingerir um antialérgico, um antihistamínico, a reação imediata costuma ser uma sonolência profunda. A molécula de histamina não serve apenas para criar a reação inflamatória local de uma alergia, tipo aquela coceira ou nariz escorrendo. No cérebro, ela é a substância responsável por manter o estado de alerta e vigília. Quando uma pessoa toma um medicamento antialérgico, ela está introduzindo no sangue um bloqueador sistêmico de histamina. É como se o remédio trancasse o segurança do turno da noite do lado de fora do prédio. O alarme da alergia até desliga, mas sem ninguém na portaria para manter o cérebro acordado, o sistema inteiro desaba no sono. É a consequência inevitável de bloquear o mensageiro da vigília.
Agora, voltando àquele cenário de alarme da adrenalina, o corpo também precisa lidar com o rescaldo, né? Sobreviver a uma emergência ou realizar um esforço físico muito extenuante gera desgaste muscular e dor. É nesse estágio que entram a endorfina e a encefalina, que são como analgésicos internos, ou opiáceos naturais do nosso corpo. Durante uma atividade física intensa, ou até ao dançar, essas substâncias inundam o sistema nervoso, não só diminuindo a percepção da dor física, mas substituindo essa dor por uma sensação profunda de relaxamento e de recompensa pós-esforço. Existe um princípio clássico na neurociência, a lei de Donald Hebb, que diz que neurônios que disparam juntos conectam-se. Quer dizer que quando um grupo de neurônios é ativado repetidamente pela mesma linha de pensamento, o vínculo físico entre eles se fortalece, tornando aquele caminho muito mais rápido e automático no futuro. É a diferença entre abrir uma trilha na mata com o facão na primeira vez e caminhar por uma estrada asfaltada depois de um ano. Se os pensamentos constantes são de natureza angustiante ou autodepreciativa, a biologia pavimenta e facilita a via da angústia. Torna-se o viés anatômico, e o impacto não fica isolado só na mente de quem pensa. O ato contínuo de reclamar não só fortalece as sinapses de pessimismo do indivíduo, mas afeta neurologicamente as pessoas ao redor. Ou seja, quem ouve a reclamação também é afetado, pois o ambiente estimula os cérebros vizinhos a reproduzirem o mesmo padrão. E o quadro ganha tons ainda mais profundos quando se considera a epigenética. Marcas moleculares herdadas de ancestrais que passaram por grandes estresses podem modular a nossa biologia. Isso nos predispõe estruturalmente a enxergar o ambiente com desconfiança e ansiedade. E existe uma base física herdada que torna a ladeira muito mais íngreme para algumas pessoas. Não é frescura. Somando-se a isso, a estimativa de que 95% da atividade do cérebro opera em nível inconsciente, fica muito claro por que a ansiedade não tratada é tão destrutiva. O corpo não consegue distinguir o estresse de um perigo real de uma ruminação mental prolongada. O corpo reage igual a um leão ou a um boleto vencido. E manter todo esse maquinário de adrenalina e cortisol rodando, forçando a limpeza sináptica contínua, exige um gasto calórico absurdo. Ansiedade drena energia física real do corpo, levando a um esgotamento sistêmico. O abismo entre o biológico e o psicológico simplesmente não existe. Nós somos os arquitetos e, diariamente, os faxineiros da nossa própria química mental. Desde os alimentos que nutrem as bactérias do intestino para gerar a calma da serotonina, até a capacidade de, por meio da repetição voluntária, regar e fortalecer pensamentos que servem de alicerce em vez de autodestruição. A neuroplasticidade é a grande resposta biológica ao determinismo. Mesmo que a estrutura atual do cérebro seja o resultado de velhos hábitos e da genética, ele preserva a capacidade de podar velhas estradas e asfaltar rotas completamente novas se os estímulos mudarem. Considerando que o apogeu numérico de conexões na mente humana ocorre lá na infância, com aquele 1 quadrilhão de possibilidades abertas, e que a jornada para a vida adulta é impulsionada pela destruição e poda incessante das rotas que nós não utilizamos, será que o amadurecimento, o famoso processo de descobrir quem nós somos, não é, na verdade, apenas o doloroso processo biológico de esculpir e jogar fora quem nós não somos? Fica a reflexão para quem nos ouve. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética também pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.